Essa é a segunda série que a gente faz no ano, e só para você se situar, mês sim, mês não, nós vamos ter um momento como esse. Às vezes ele vai durar um mês inteiro, como foi a primeira série sobre o rei. Às vezes ele vai durar 2 sábados, como vai ser o caso dessa série, Vida Louca. Essa série ela vai falar sobre a segunda doutrina. Eu trouxe até o livro da outra vez, eu não tinha trazido para vocês. Nisto cremos. Aqui tem basicamente o que a igreja adventista acredita a respeito da palavra de Deus. E dentro das 28 crenças fundamentais, elas estão divididas em 6 doutrinas, 6 áreas de estudo. A primeira que a gente estudou era a doutrina de Deus, para a gente entender um pouco mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós vamos para o segundo tópico, para a segunda doutrina, a doutrina do homem. Uma vez que nós já, olha que pretensão humana, né? Uma vez que nós já entendemos Deus, mas à luz da palavra a gente já entendeu um pouco mais sobre Ele. Vamos agora para a doutrina do homem, que fala basicamente sobre 2 coisas: criação e a natureza humana. Em alguns momentos você vai perceber que quando eu me referi à criação, porque esse não é um culto sobre criacionismo, mas você vai perceber que quando eu falar em propósito, eu estou falando de criação. Porque saber que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, criados por Ele, isso dá a ideia de propósito. Nós somos criados por um propósito e não somos frutos do acaso. Deu para entender? Então toda vez que eu falar sobre propósito, sentido de vida e tal, eu estou falando sobre isso, criação. Mas nós vamos falar mais sobre a natureza humana. Só para te dar um spoiler do que vem no sábado que vem, eu peguei 4 músicas que tem esse título. Porque ontem a gente falou um pouco sobre música no culto da noite, mas música ela é uma expressão humana que transmite muito sentimento. E quando eu pensei em falar sobre doutrina do homem, eu logo pensei em Vida Louca, e vocês vão entender por quê. Mas tem 4 músicas que levam esse título, que tem a ver com uma vida louca, que eu analisei. Uma é do Lobão, cantada pelo Cazuza, Vida Louca, Vida Breve. As outras 2 músicas são do Racionais MCs, que marcaram a minha infância. Vida Louca parte 1 e Vida Louca parte 2. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida. E tem até uma parte lá que fala para mim, que fala assim: ore por nós, pastor. Lembra da gente? Então, e a outra é a do sábado que vem, que eu vou estudar especificamente a música do MC Pose do Rodo. Mas nós não estamos no sábado que vem, nós estamos nesse sábado. E eu quero te levar para o passado, para o ano de 1989, onde nascia ali o grupo Racionais MCs. Por mais que não seja o ritmo musical, o estilo musical mais popular do país, não agrada a todas as pessoas. A minha mãe, por exemplo, se ela ouve um rap, ela falta furar o ouvido. Ela odeia, não gosta de jeito nenhum. E lá no bairro onde a gente morava, direto passava um carro de som assim, batendo, mas era um rap tocando. Você tinha que parar para identificar, porque o som era muito ruim, estridente. Mas estava lá, tocando um rap e tal, e minha mãe ficava revoltada. E no ano de 1989, os Racionais MCs já nasceram explodindo, emplacando vários sucessos. Entre eles, no álbum Nada Como Um Dia Após o Outro, 2 canções chamaram a atenção: Vida Louca parte 1 e Vida Louca parte 2. São 2 canções que retratam a realidade de um vida louca. E é sobre isso que nós vamos falar. O que é um vida louca? A música, ela apresenta o que é um vida louca segundo Racionais MCs e segundo o mundo de maneira geral. Nesse trecho da música. Aos 45 do segundo arrependido, salvo e perdoado, é Dimas o bandido. É louco o bagulho, arrepia na hora. Dimas, o primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória, e sei que Deus está aqui. E a música segue como um grito, uma expressão humana ao que é ser vida louca. E eles usam essa referência de Dimas. E aí está a grande pergunta dessa manhã: quem foi Dimas? Essa parte ela está falando de Deus, e você vai perceber que as músicas, principalmente do rap, elas misturam muito essa parte
de família, Deus, fé, crença, ideologias e também aproveitar o mundo no máximo. Isso tem a ver com esse personagem. Bom, a tradição católica colocou o nome de Dimas e Gestas aos dois ladrões que aparecem ali na cruz ao lado de Cristo. Você se lembra desse relato bíblico, certo? Jesus está crucificado e de repente a história narra que existem dois ladrões ali conversando ao lado dele. O que aceita a Cristo é chamado de Dimas e o que rejeita Cristo é chamado de Gestas. Esse nome ele vem de um evangelho deuterocanônimo. Esse nome não é tão utilizado, é mais utilizado na teologia, mas é um livro apócrifo. Sabe quando você pega a Bíblia Católica e existem outros livros lá? Você encontra 1º e 2º Macabeus, você encontra o livro de Judite, encontra outros livros. Esse é um evangelho que é datado do 4º século depois de Cristo, que é o evangelho de Nicodemos. E nesse evangelho de Nicodemos aparece esses nomes para os dois ladrões, e a tradição adotou esse nome. Kevin, é errado a gente chamar então ele de Dimas? Não tem nada a ver. Não é porque o livro é deuterocanônimo que não tem nenhum fato histórico nele. Pode ser que seja, pode ser que não, mas hoje nós vamos chamá-lo de Dimas, o ladrão da cruz que aceitou a Cristo. Bom, a canção está falando que ele, aos 45 do segundo tempo, foi salvo e perdoado. Dimas é o retrato do que significa viver os dois lados. O nome Dimas, ele tem a ver com aquele que é salvo ao pôr do sol. Jesus morre ali no entardecer de uma sexta-feira e salva aquele homem. Só que Dimas é o retrato, pelo menos na linguagem da música, vida louca, na linguagem mundana, como a gente gosta de dizer na igreja, na linguagem do mundo, Dimas é o retrato do que é viver dos dois lados. Eles vivem numa utopia de uma última chance. É tipo assim, eu vou viver a minha vida inteira dedicada ao pecado, me entregando aos prazeres do pecado, e no último instante, eu vou entregar o finalzinho da minha história para Deus. Existem muitas outras músicas que também marcaram a minha infância, e eu lembro de uma que, eu não vou lembrar talvez o título da música, mas ela é basicamente assim: e só agora o homem chora, implorando o seu último perdão. E conta a história de um homem também, que matou, traficou, roubou muita gente, e num acerto de contas ele levou um tiro, e no último momento ele pede o perdão, e na música ainda tem uma voz grave, dizendo que é a voz de Deus, dizendo assim: filho, vai agora e recebe o teu último perdão. Aí tem aquele barulho, eu estou sem voz nenhuma, vocês estão percebendo. Aí faz um barulhinho assim, de aparelho hospitalar assim, pá, morreu. E aí vem o refrão, aquela explosão. Isso é o que é pregado por aí, que você vai conseguir viver a sua vida inteira para o pecado, e em algum momento da sua vida você vai ter uma grande oportunidade para se entregar para Deus. Só que na verdade, Dimas ele é o retrato também da nossa sociedade. Embora ele tenha vivido nos dias de Cristo, e essa ideia tenha surgido aí com o passar dos anos, Dimas é o retrato de uma geração que ela quer experimentar, ela quer todos os prazeres, ela quer todas as conquistas que o mundo pode oferecer, ela quer todas as sensações, ela quer misturar tudo que der para misturar numa vida, ela quer autonomia, ela quer ser a sua própria lei, viver sem limites, ela quer também transferir esses caprichos à fé. E não basta só querer viver de qualquer jeito, querem pegar a geração, e quando eu falo a geração de vocês, eu estou falando da minha também. A nossa geração, o mundo atual, quer pegar todos esses caprichos pessoais e transferir para a fé, e transformar uma religião em uma religião sem Bíblia, uma fé marcada pelo relativismo, onde tudo depende, tudo varia, não existe uma verdade absoluta, algo concreto, não existe. E criando um Deus à imagem e semelhança do ser humano. Quando nós vamos para a teologia bíblica, e quando nós vamos para a doutrina do homem, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
E não Deus foi feito à nossa imagem e semelhança. Muitas coisas, o mundo foi criado, sim, Deus nos concedeu ele de presente. Só que nós não somos maiores do que o nosso Criador. E eu falei isso ontem, eu vou repetir para você, para fixar na sua mente. É a mesma coisa de nós acharmos que somos detentores da verdade. A verdade é Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se Ele é a verdade, não tem como eu ser detentor da verdade. Bater no peito e dizer, não, isso aqui é porque é desse jeito, porque é. Não. É a verdade que nos detém, é a verdade que possui cada um de nós. Nós é que somos a imagem e semelhança de Deus. Mas Ele é a origem. Nós somos uma cópia. Mas Ele é o centro de todas as coisas. E se Ele é o centro de todas as coisas, eu preciso te dizer uma coisa. O que os racionais MCs, o mundo, Satanás, o que eles esqueceram de falar é de uma única coisa. A história que eles chamam da história de Dimas, o primeiro vida louca da história, não foi uma história planejada, calculada. Porque não tem como você calcular qual vai ser o seu último momento de vida. Não tem como calcular quando vai ser a sua última chance. Não tem como calcular quando vai ser o último momento de oportunidade. E as pessoas querem entender às vezes, o que é pecado contra o Espírito Santo? É o momento em que, pela última vez, você disse, ou melhor, a partir do momento em que o seu coração nunca mais vai dizer sim para o Espírito Santo. E quem somos nós para saber quando vai ser a nossa última oportunidade? Quem somos nós para poder viver uma vida achando que no final tudo vai dar certo, se a gente não consegue nem dominar as coisas que estão ao nosso alcance? Às vezes você faz plano de ir muito bem numa matéria, de fazer todos os trabalhos, de conseguir ir bem numa prova que você estudou, se dedicou, gastou horas ali, e chega na hora e aquilo escapa dos seus dedos. E quando você vai ver, só surpresa. Não é verdade? Às vezes você faz planos para que você faça uma viagem top. O Gabriel Tavella, que vai cantar aqui para a gente na vigília, o Gabriel, a gente estava fazendo todo um esquema porque o casamento dele seria dias antes dele vir para cá, então ele já iria casar e passar a lua de mel aqui no Nordeste, então eu ia comprar a passagem dele para antes, ele ia ficar uns dias aqui e tal, cantaria, depois voltava. Lockdown. As empresas, o local da festa, nada funcionando. Se as coisas simples da vida não estão ao nosso controle, não estão sobre o nosso controle, o que dirá a salvação? Só que o que é dito por aí, e como a letra dos Racionais é uma letra grande, é um texto poético, longo, detalhado, profundo, você percebe nitidamente a intenção do que ele está cantando. E ele está dizendo, no final ele ainda fala assim, a Dimas o primeiro, saúde guerreiro. O primeiro vida, eles exaltam esse estilo de vida de alguém que vive a vida inteira fazendo o que quer e tem uma última oportunidade. Na cabeça de quem vive no mundo do crime, Deus está ao lado deles. Deus está protegendo eles. Deus os ajuda num combate contra a polícia, quando eles invadem para tentar derrubar o tráfico. E eles exaltam a Deus pelas vitórias. O ser humano se confundiu tanto, que ele começa a achar que Deus é exatamente o que Ele quer que Ele seja. E não é assim que a palavra de Deus diz que Deus é. O que as pessoas esquecem de nos contar, é que naquele momento, o ladrão na cruz, intitulado Dimas, chamado de Dimas, ele teve uma chance, e ele aproveitou aquela chance, e tornou ela uma oportunidade de mudança na sua vida. Foi então que Jesus Cristo olhou para ele e disse, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. A salvação alcançou aquele homem, e o nome Dimas tem a ver com isso, por isso eles colocaram esse nome nele.
O nome Dimas vem aquele que foi salvo ao entardecer, aquele que foi salvo no pôr do sol. Esse homem teve um encontro com Cristo, aproveitou uma oportunidade e teve uma chance. A Bíblia não está dizendo que ele teve várias chances com Deus e foi negando e tal. Não, aquele foi o momento dele. Isso prova para a gente uma outra coisa sobre salvação que a gente vai ver no outro semestre. Salvação não tem a ver com a gente, salvação tem a ver com quem? Com Deus. Porque o que Dimas tinha a oferecer, sendo que dali ele morreria? Nada. E Cristo sabia que ele nunca desceria da cruz para viver uma vida de santidade. Então, de fato, se no último momento da vida alguém pede perdão sinceramente para Deus, Deus pode aceitar essa pessoa. É Ele quem sabe a sinceridade no coração, se aquela pessoa está realmente querendo aquela oportunidade de salvação, ou ela só está com medo da morte. E aquele homem não estava com medo da morte, ele estava com medo da perdição eterna. Ele estava com medo de perder a chance de ficar na presença de alguém que não era digno de sofrer o que estava sofrendo. E ele reconhece quem é Jesus, e ele pede para que Jesus o aceite. Esse aí, na foto, talvez não dê para ver tão bem, mas você que está vendo em casa, está vendo direitinho. Esse menininho aqui sou eu, lindo demais, olha que coisa linda. Sabe por que esse chapeuzinho? É meu primeiro dia de aula. Esse aqui é o meu avô, eu peço que vocês orem por ele. Meu avô não está muito bem de saúde, talvez ele esteja até assistindo. Vô, beijo, te amo. E essa aqui é a minha mãe, minha mãezinha. Isso aí, sei lá em que ano foi isso aí, bicho. 99? Deve ser, deixa eu ver. Acho que foi isso, 99. Ou 2000. Acho que era 99. Esse foi o meu primeiro dia de aula nesse colégio. Eu peguei uma foto mais recente, mas foi... A história que eu vou contar agora aconteceu nesse pátio. Meu primeiro dia como aluno, e eu consegui a incrível proeza de quando a minha mãe chegou em casa, minha mãe foi me levar na escola, que ficava perto de casa. Quando a minha mãe chegou em casa, chorando, né? Como a maioria das mães quando vai deixar o filho no primeiro dia de aula, o telefone estava tocando. Telefone fixo, não existia celular na época não. Minha mãe abre o portão de casa, vai até o telefone. Alô? Ana Carla? Sim. Mãe do Kevin? Sim. Eu estou dando risada hoje, né? Porque depois de um tempo você dá risada das coisas. Pode vir buscar o seu filho, nós não queremos ele aqui. Corta para a escola. Filhinha, segunda-feira, primeiro dia letivo do ano. Eu lá bonitinho na fila para cantar o quê? O hino nacional brasileiro. E fazer a oração e ir para a sala. Eu estava com essa mochila aqui, ó. Se você perceber, essa mochila ela não é de rodinha. Mas quem era mais pobre, pegava uma base de ferro, com rodinha, pegava a mochila normal. A Juliana era pobre igual eu, que ela já está rindo ali. Pegava o elástico, prendia e ia faceiro para a escola. Feliz da vida, era ou não era? Só que quando eu cheguei lá, a maioria dos meninos tinha mochila de rodinha. E começaram a tirar onda comigo. Na mochila dele, isso aqui é pobre, miserável. Eu educadamente meu Deus, para o hino, o que é que esse menino está aqui? Misericórdia, me coloca no colo e leva para a sala, eu chorando e tal. Não, primeiro dia, 5 minutos, queremos não, manda embora. E eu consegui a proeza de ser expulso de uma escola com 5 minutos de aula, no primeiro dia de aula. Eu não vou contar todas as minhas histórias de escola, mas só para você entender. Dava para ver o que estava, dava para imaginar o que estava por vir, né? Segunda escola, eu fui logo na sequência. Cara, é muito difícil achar foto. Quando eu for nessas cidades, eu vou fazer questão. Tem uma aí que até eu estou
eu voltei na escola com a Evelyn, a gente tirou foto lá e tal. Mas assim, em algum momento, quando eu voltar, eu vou tirar uma foto, talvez da sala onde eu estudei e tal. A maioria das minhas professoras que me seguem nas redes sociais, dessa época, eu acho que elas ainda moram na cidade. Depois eu pedi para elas tirarem uma fotinha bonitinha e tal. Eu achei só essa. Colégio Pentágono, Escola Dinâmica João e Maria, Escola Estadual Genesco Augusto Caldeira Brant, Escola Estadual Gonçalves Chaves, Escola Estadual Antônio Figueira. Dava para ver como a escola era bem tranquila, né? Bem suave. Essa escola era do lado do bairro mais perigoso da minha cidade. Todo mundo que era expulso do colégio do bairro mais perigoso, automaticamente, pelo sistema municipal, era transferido para onde? Para essa escola aí. A escola da minha vida. Eu saí e voltei dessa escola 4 vezes. Vocês vão entender. Escola Estadual Antônio Figueira. Escola Estadual Levi Durães Pérez. Esse colégio tem 3 mil alunos, aula manhã, tarde e noite, todos os blocos cheios, parece uma cadeia, cheia de grade, polivalente, você vai passando. Isso aqui é tudo escola onde eu estudei. Opa, a escola adventista está aí também. Eu vou explicar para vocês. Essa escola não era da rede adventista, mas era de um grupo de adventistas e tal. Biotécnico, foi a única foto decente que eu achei do biotécnico, foi essa fachada aqui. Eu na escola adventista. Isso me parece catatal, né? Foi aí que eu fui reprovado. Guardo com carinho a lembrança. Olha eu aí também, ó. Isso aqui era a gente apresentando aquela escola onde tinha um carro de polícia lá, eu apresentando a escola num evento lá. Eu sempre fui muito bom de fala. Sempre gostei de falar em público, nunca tinha vergonha e tal, então o pessoal me colocava para apresentar as coisas. Me odiavam, mas me colocavam. Essa professora aqui, ela não fala comigo. Se eu passar num lado da rua, ela vai para o outro. Professora de ciências. E o pior é que eu era um excelente aluno. De nota. Colégio Unimax. Aqui começou o ponto da virada na minha vida. Nesse colégio. Nesse colégio, foi a primeira vez em que eu fui para um colégio particular e paguei pelo colégio particular. Então, na minha cabeça, mudaram algumas coisas. Nesse momento também, eu estava conhecendo a igreja. E, cara, a igreja me ajudou muito. E a igreja foi uma escola para mim. Porque foi a partir dela que eu comecei a entender o porquê que eu tinha sido convidado tantas vezes para me retirar de uma escola. Eu vou usar essa expressão. Por que eu tinha bimestre, que eu não chegava no final do bimestre numa escola e ele já tinha me transferido para outra. O meu histórico escolar, eles fizeram até um esquema para isso não aparecer. Então, o meu histórico escolar, ele é resumido. Só tem, tipo, a nota do ano e só. Porque se for colocar detalhado, ia dar muito trabalho. E eu não entendia o que está acontecendo com o Kevin. Cara, eu vou te falar a verdade, e eu creio que nenhum de vocês passou por isso. Se tivesse passado, já não estaria aqui mais. Chegou um momento, em que eu pensei assim, não tem jeito para mim. Cara, eu sou muito ruim. Sabe o que é? Eu já chegava num colégio, teve um desses colégios que eu já cheguei queimado já. Todo mundo já tinha sido informado que eu estava indo para lá. Ninguém falava comigo. Quando eu abria a boca, falava 2 palavras, já... Com licença, sai da sala. E aí chega uma hora que você começa a ficar desanimado com isso. Você fala, rapaz... E os professores só te chamam de capeta. Demônio. Não sei o quê. Isso foi me fazendo tão mal. E nesse momento aqui, começou o ponto da virada na minha história. Já nesse colégio. Esse aqui sou eu dando entrevista para a Globo no dia do Enem. Porque a gente tinha que ficar o dia inteiro, no sábado, para fazer a prova.
E eu fui escolhido para dar entrevista lá, para falar, e aí, como é que você se sente como adventista, tendo que ficar tanto tempo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tem a questão do cansaço, mas é uma grande oportunidade para a gente testemunhar daquilo que a gente acredita e continuar lutando pelos nossos ideais. Falei igual Martin Luther King, na minha cabeça. Ai, ai. A sorte é que estava ao vivo, senão não tinha nem, eu acho que ido pro ar, porque eu estava todo nervoso. Acho que não ficou muito bom, não. Esse aqui sou eu no terceirão. Você pode me identificar facilmente, que é o diferentão aqui que está agachado. É porque eu quase não entro na foto. Aí eu cheguei já assim. Aqui sou eu estudando enfermagem. Eu aqui no hospital, olha lá, eu tô com roupa diferente porque eu tava de plantão em outro setor nesse dia. Aí eu fui lá só para sair na foto também. Eu gosto de sair na foto. Oxe, deixa eu. Mas depois de tanto tempo da minha história, e chegou um momento em que a única coisa que me confortava, e eu escolhi falar sobre vida louca, e eu escolhi falar para vocês um pouco sobre esse estilo de vida louca, porque chegou um momento em que eu acreditava que, para mim, esse era o caminho. E me confortava muito ouvir Racionais MC, me confortava muito ouvir Vida Louca, Nego Drama, não sei o que e tal. Eu gostava de ouvir aquilo porque falavam de pessoas que tinham vencido uma realidade e tal. Só que chegou um ponto da minha história em que aquele menininho que foi expulso no primeiro dia de aula começou a entender verdadeiramente quem ele era. E eu entendi que ser um vida louca não tem a ver com fazer o que você quiser e querer entregar o final da sua vida para Deus. Mas eu descobri que a verdadeira loucura da vida, e que toda a minha energia, todo aquele Kevin que zoava com tudo, que tirava onda com todo mundo, que aprontava na escola, que era expulso, que não sei o que, toda essa minha energia, ela podia ser usada por alguém que queria me usar de uma maneira incrível para o que ele esperava de mim. E quando a minha história começou a mudar, eu comecei a lembrar de todas essas histórias e resgatar algumas coisas positivas. Mas a coisa mais positiva que eu destacaria para vocês nessa manhã é que muitas vezes eu dei para minha mãe muito desgosto. Muito desgosto. Imagina, minha mãe é professora de matemática, uma excelente professora. E cara, eu não conseguia nem ser aluno da minha mãe, porque era perigoso ela me arrebentar dentro da sala de aula. Então a gente sempre fez esse combinado, a gente nunca vai para a mesma escola. Mas imagina, minha mãe toda vez em sala de aula recebendo mensagem, o Kevin de novo. Chegou uma hora que eu pensei que eles iam entregar o molho de chave para ela do colégio e falar, pra você já entrar direto, não perder tanto tempo. E foi chegando o tempo que eu falei, cara, eu só dou tristeza para minha mãe. Toda vez que ela vem na escola é uma notícia triste, diferente. E quando eu conheci a Cristo, e eu estou falando de verdade, isso aqui não é um sensacionalismo que eu estou fazendo em cima do nome de Jesus. Eu já contei isso para vocês e eu preciso ler esse verso com vocês. João, capítulo 1, versículo 12. Esse texto mudou a minha vida. Eu descobri que tudo isso tinha a ver com chamar a atenção. Chamar a atenção, ser notado, ser lembrado, principalmente por alguém que só aparecia na minha vida quando eu dava algum problema para ir lá em casa me bater, me castigar. E vocês sabem de que eu estou falando. Só que um dia eu entrei na igreja, era uma semana santa, e alguém abriu a Bíblia e leu: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu santo nome. Eu descobri que Jesus queria ser o meu pai, e toda aquela atenção que eu tentava fazer para que o meu pai biológico me notasse, para que ele aparecesse, nem que fosse para me bater, mas eu olhei para Cristo e entendi, enxerguei nele a figura paterna que eu tanto sonhava em ter.
de um menino que já nesse dia começou a trazer tristeza para a mãe porque dava muito trabalho. Eu achei uma foto que ela para mim é muito significativa para esse momento. Esse mesmo grupo. E eu louvo a Deus porque eu tive a oportunidade de ter a minha mãe e o meu avô vivos para sentir orgulho de mim também. Apagar um pouco dessa imagem do Kevin que dava tanto trabalho na escola. E o que mais tem é comentário de ex-professora minha de quando eu era pequeno falando: meu Deus, como é que esse menino virou pastor? Deus é bom. Nessa foto aí, se você for no Facebook, é o que mais tem. E deixa eu te dizer, não existe um plano para o final da sua vida. Deus tem um plano para você agora, hoje, para que no futuro você possa ter experiências com Ele, que vão dar orgulho para você, para sua família, para as pessoas que você ama, que vão dar orgulho para Deus, e saber que Ele tem um filho que se entregou para Ele, um filho que dedica a vida a Ele. Eu não estou falando no meu caso por eu ser pastor, mas é porque isso tem a ver com que eu dava muito trabalho na escola, eu era um péssimo aluno, eu era o pior aluno de todo lugar onde eu passava, e de repente, eu posso dar para minha família a alegria de ver uma conquista, uma realização minha, e eu fui um excelente aluno em teologia, em prática pastoral, em notas de faculdade, em entrega de trabalhos. Eu terminei a faculdade inteira sem fazer uma prova substitutiva, que é a recuperação da faculdade. Eu fiz exatamente o que precisava ser feito. Entreguei todos os trabalhos do primeiro até o último semestre. Porque eu precisava provar para mim mesmo que eu podia dar orgulho para minha mãe. E todo final de semestre eu mandava o meu boletim ali da faculdade para ela, com boas notas, dizendo: mãe, agora eu acho que vai. E foi a primeira vez que eu não fui expulso, graças a Deus. Mas também aí, se fosse aí, não ia dar muito certo eu estar aqui também. Mas quando eu conheci Cristo Jesus e o poder da cruz do Calvário, eu entendi que a maior loucura da vida é desafiar aquilo que a sua história tenta te impor. Talvez pela família de onde você veio, talvez pela cidade de onde você veio, talvez pelas coisas que já disseram para você que você é, até onde você pode chegar. E como foi cantado pelo Christopher, o sonho de Deus, ele é muito maior do que qualquer ser humano possa imaginar. O sonho de Deus para a sua vida é maior do que qualquer outra coisa que alguém já disse para você. E a maior loucura é desafiar esses estigmas, desafiar esse tabu, desafiar esses rótulos que tentam colocar em você. Brother, você pode sim se entregar a Deus. Você pode sim viver uma vida muito louca, muito feliz ao lado dele. Você não precisa fazer planos para entregar-se a tudo que você tem vontade de experimentar, ser movido simplesmente por instintos e tentar no final das contas se reconciliar com Deus. Não, ninguém quer isso. Ninguém quer esse tipo de relacionamento. É como se e aqui tem algumas histórias de amor, e visitando os quartos eu tenho ouvido algumas histórias de amor, ou umas correspondidas, outras nem tanto. Mas é a mesma coisa de um rapaz se apaixonar por uma moça. E ele se declarar para ela abertamente. E ela falar assim: beleza, eu quero você. Eu tenho uma lista aqui de pessoas que me interessam. Infelizmente você está aqui em 9º, tá? Eu vou ali fazer meu checklist. Quando chegar no 9º, a gente se fala, beleza? Quem é o maluco que vai aceitar isso? Que vai gostar dessa situação? Ninguém quer ser o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º, o último. Todo mundo quer ser o primeiro. Todos querem ter a experiência de conquistar, de ser escolhido, de ser notado. E a maior loucura do mundo é dizer para Deus: Senhor, eu quero me entregar a Ti, e contrariar toda a sabedoria que o mundo diz. Que o importante é isso, o sábio é você andar por esse caminho, é experimentar todas as coisas. Lá no final você lembra de Deus. Não, vocês são jovens, vocês têm muitas oportunidades. Nossa, eu estou falando igual um tiozão.
Nós somos jovens. Nós temos muita coisa a oferecer para Deus. E isso tem que ser o nosso melhor. Porque todas as vezes que eu entreguei o meu melhor para Deus, Deus, como o Pai de amor que é, entregou para mim as melhores coisas. Porque um pai nunca vai colocar um filho em segundo lugar. Ele vai colocar em primeiro. Ele vai cuidar, ele vai amparar. Ele vai dar para o filho o melhor que ele tiver à disposição. E se Deus tem todas as coisas são capazes. Todas as coisas são possíveis para vocês. Os sonhos que vocês têm no coração, eles são possíveis. Não se apegue às coisas pequenas que esse mundo tem para te oferecer. Não se apegue às coisas que as pessoas estão dizendo por aí que são boas, porque elas não são. Porque todas as pessoas com quem eu convivi, que passaram pela minha vida, nessas tantas escolas por onde eu estudei, nesses lugares, essas pessoas, elas não têm uma vida mais feliz que a minha. Isso eu te garanto, porque rapaz, eu sou feliz demais. O cara tem que... Sabe por quê? Porque eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu escolhi seguir o caminho que Ele trilhou para mim, o caminho que Ele sonhou para mim. E às vezes eu falho, mas eu levanto e continuo pelo mesmo caminho. Não abandono e desisto de todas as coisas. Você e eu, que estamos aqui nessa manhã de sábado, num lugar tão incrível como esse, onde você tem a oportunidade que pouquíssimas pessoas no mundo estão tendo, de olhar para o rosto de alguém, de sorrir para alguém, sem máscara. Vocês estão numa condição privilegiada aqui. Vocês moram juntos aqui. Vocês podem vir para a casa de Deus. A nossa comunidade está assistindo no YouTube. Para vocês também tem desafio. Mas para quem está aqui presente, meu desafio é um desafio que Deus já tinha colocado no meu coração. Eu preciso desafiar você a escolher o caminho que Deus escolheu para você. A escolher seguir os passos que Deus tem sonhado para a sua vida. Porque o sonho de Deus é melhor. Então, se você quer dizer, Senhor, eu preciso trilhar o caminho que o Senhor deseja para a minha vida. Eu preciso seguir pelo caminho que o Senhor quer para mim. E eu não estou falando que você está longe dos caminhos de Deus. Não se confunda. Eu estou falando para decidir mais uma vez, dizendo, Senhor, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu nem fui expulso ainda. O pastor quer a vida toda badernada e deu uma ajeitadinha. Deu certo no final. Tantas outras histórias eu podia contar, mas escolhi contar a minha. Mas eu conheço tantas outras pessoas que quando se entregaram para Cristo, passaram a experimentar uma realidade totalmente diferente. E eu quero te convidar nesse momento, se você quer dizer, Senhor, eu preciso trilhar pelo caminho que o Senhor escolheu para mim. Essa é a loucura da vida. Essa é a alegria da vida. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. Não precisa, e eu sempre digo isso, não é para todo mundo. Se você não se sente à vontade, não venha porque alguém veio. Mas se você quer dizer mais uma vez, Senhor, eu tenho algumas coisas na minha mente. E eu preciso entregar o meu coração para Ti. Essa é uma atitude simbólica de um coração que já está entregue a Deus. Se tiver alguém, eu quero orar com você nesse momento. Eu te convido a vir aqui junto comigo. Só se tiver alguém. Para você que está nos assistindo em casa, se você tem o desejo de entregar o seu coração a Cristo, você está assistindo a gente pela televisão? Fique em pé. Fique em pé na sua casa. Esse é o nosso momento de entrega ao nosso Deus. Abraça o seu amigo. Diga a ele, diga para quem está do seu lado aí, parabéns por escolher o caminho de Deus. Parabéns por escolher a verdadeira loucura da vida. Parabéns, brother. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Santo e eterno Deus, nós terminamos esse momento dizendo, nós precisamos nos entregar para Ti, Senhor. Nós precisamos nos entregar porque hoje há a oportunidade, esse é o nosso momento, não no final da nossa vida, na nossa velhice, quando nós conquistarmos alguma coisa, o momento de buscar o Senhor é agora. Ninguém espera as coisas se resolverem, as conquistas chegarem para poder celebrar, para poder
sonhar com algo melhor. Nós queremos o melhor do Senhor neste momento. Então nós entregamos a nossa vida em tuas mãos para que o Senhor faça dela o que o Senhor quiser. É preciso estar disponível para mudança. E o processo de mudança às vezes dói. Na minha vida, na minha história, quando eu comecei a mudar, as pessoas olhavam para mim e diziam: agora o Kevin quer pagar de santinho. Agora ele quer ser bom aluno. Agora ele quer parar de ser do grupo da zoeira. Agora ele quer fazer as coisas corretamente. Agora, sim, agora. A mudança ela começa hoje em cada um de nós. Porque nós estamos neste momento aqui à frente, entregando o nosso coração em tuas mãos. Cure a ferida de cada uma dessas crianças que estão aqui, desses jovens. Cuide de cada um de nós. E Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.